Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informação importante. Mateuzinho não é mais jogador do Flamengo, já a gente vai contar os detalhes, por que eu estou dizendo isso, o que eu apurei, já vou contar para vocês em relação ao Mateuzinho. Tem também atualização sobre Thiago Maia, porque a negociação com o Internacional está em andamento, mas além do valor oferecido pelo Internacional, outro ponto também atrapalha a ida do jogador para o Colorado. E eu vou contar isso para vocês, que uma pessoa da diretoria do Flamengo me contou porque ainda não sacramentaram a venda do jogador ao Internacional. Tem também Léo Ortiz inscrito pelo Red Bull Bragantino na Copa Libertadores da América. Isso quer dizer que a negociação com o Flamengo está encerrada ou não quer dizer? Já vou explicar essa situação para vocês. Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes um recado sobre a nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você necessita para fazer aquela fezinha e garantir a grana extra. Hoje, por exemplo, tem Bangu e Flamengo. Flamengo, na minha opinião, é amplamente favorito. Um bom jogo para você fazer a fezinha, utilizando o código VENE para ter direito a free bet, bônus. Entra no site da KTO, galera, kto.com. Ah, não quero apostar no jogo do Flamengo. Beleza, não tem só campeonato carioca, tem outros campeonatos também, não tem só futebol, tem outros esportes também, tem tudo na linha da KTO. Então, é só você entrar lá, kto.com, e aproveitar bastante o código VENE, beleza? Galera, antes de trazer aqui essas informações que eu mencionei no início do vídeo, ontem a gente teve um clássico carioca, Fluminense e Vasco se enfrentaram no Maracanã. Antes de mais nada, novamente o gramado do Maracanã, horrível, terrível. É uma pena, não só para o futebol carioca, não só para Flamengo e Fluminense, que administram o Maracanã, mas para o futebol brasileiro. Porque certamente essas imagens circulam no mundo inteiro. E não é porque é o Maracanã, não. Assim, eu acho que nenhum gramado deveria ter um estado como tem atualmente o gramado do Maracanã, mas por ser o Maracanã um dos maiores palcos do futebol mundial, acho lamentável. Outra coisa que foi lamentável foi a arbitragem, uma arbitragem extremamente polêmica, terrível, tanto o Fluminense quanto o Vasco reclamando bastante. Só que eu quero levantar uma bola aqui. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro está usando uma metodologia no Campeonato Carioca de deixarem os clubes decidirem em consenso ali qual árbitro vai ser o dono do apito na partida. E aí Vasco e Fluminense decidiram, tal como o Flamengo e Vasco decidiram no Clássico. Aí depois da arbitragem polêmica, eu estou vendo muitos torcedores do Vasco e até jogadores do Vasco compartilhando uma suposta imagem do árbitro Bruno com a camisa do Fluminense. Dá para ver que a imagem é bem antiga. Confesso para vocês que eu não sei se é ele, nem apurei se é ele, mas se os jogadores do Vasco estão compartilhando, eu acho que isso deveria ser dito. Gente, os clubes não deveriam aceitar isso. Não é clube que tem que definir a arbitragem, mesmo que seja em consenso, numa reunião. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, ela está terceirizando a responsabilidade. Isso é terrível, isso mancha a imagem do futebol carioca. O campeonato em si já é fraco. Eu não sou a favor do campeonato acabar. Eu sou a favor de uma melhor valorização do produto. E a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, simplesmente pega a responsabilidade e joga nos braços dos clubes. E os clubes aceitaram isso. Não adianta agora a diretoria do Vasco vir reclamar publicamente do árbitro. O que tem que ser discutido é como melhorar a arbitragem. Porque os clubes só reclamam quando eles são prejudicados. Para e pensa. Quando eles são beneficiados, eles não saem reclamando da arbitragem. Dito isso, o Campeonato Carioca precisa melhorar e muito. Vamos para as informações. O Red Bull Bragantino vai inscrever o zagueiro Léo Ortiz na Libertadores da América. Isso quer dizer que a negociação com o Flamengo chegou ao fim? Não quer dizer. Sabe por quê? Porque mesmo ele sendo inscrito pelo Red Bull Bragantino na competição, o Flamengo, caso venha contratá-lo depois, pode ser inscrito. Inclusive, o jornalista Guilherme Xavier detalhou o regulamento da competição. Um jogador inscrito na fase preliminar, que é a fase 1, 2 e 3, justamente a fase que o Red Bull Bragantino está,
pode ser inscrito por outro clube somente da fase de grupos, ou seja, que é a fase que o Flamengo vai disputar. O Flamengo já está na fase de grupos. O Red Bull Bragantino vai disputar a fase preliminar. Pode até pegar o Botafogo em uma dessas fases. Um jogador inscrito na fase de grupos por um clube pode ser inscrito por outro somente a partir das oitavas de final. Ou seja, não poderá participar da mesma fase por duas equipes diferentes. Até aí tudo bem. Um jogador não pode ser inscrito para a fase final, oitavas, quartas, semi e final, por mais de um clube. Um jogador que for registrado em um segundo clube não pode ser registrado novamente no time de origem na mesma edição do torneio. Então, galera, resumo da ópera, não tem nenhum problema se o Léo Ortiz for inscrito pelo Red Bull Bragantino para disputar a fase preliminar. E aí depois, caso o Flamengo concretize a contratação, ele pode ser inscrito pelo Flamengo na fase de grupos. Vene, tem novidade da negociação? Não. Eu avisei para vocês, faz uma semana que a imprensa que acompanha o dia a dia do Red Bull Bragantino noticiou que o Flamengo havia acertado a contratação. E eu falei para vocês, não procede. Não procede. Muita gente me xingou, disse que eu estava torcendo contra a contratação, que eu não queria que viesse. E tá aí. Até o momento não foi feita a contratação. Inclusive ele vai ser regularizado na Libertadores da América, inscrito na Libertadores pelo próprio Red Bull Bragantino, tá bom? Mateuzinho não é mais jogador do Flamengo, assinou a rescisão de contrato com o Flamengo, inclusive publiquei no meu Twitter, @VeneCasagrande, e também no meu Instagram, @VeneCasagrande, a seguinte informação: Mateuzinho não é mais jogador do Flamengo, o lateral rescindiu com o rubro-negro para poder assinar o contrato com o Corinthians. Hoje, quinta-feira, às 11h41 da manhã, obviamente, o Fla deu entrada na CBF na rescisão do jogador. Caminho livre para o Timão anunciar o jogador. Corinthians vai pagar 4 milhões de euros por 60%. Flamengo é dono de 50%. Vai negociar esse pagamento de 10% ao Londrina, que é outro clube que detém 50% dele. E aí o jogador vai ser, enfim, atleta do Corinthians, como ele sempre sonhou, como ele sempre quis, como ele queria, para poder realizar o sonho do pai dele, que é torcedor desde criança do Corinthians. Então, enfim, o jogador não é mais atleta do Flamengo, fim de um ciclo, vai ser jogador do Corinthians, e eu acho que o Flamengo fez uma baita venda, e o Corinthians pagou muito alto por um jogador que estava desvalorizado no Flamengo. Para finalizar nosso assunto, galera, Thiago Maia. Não é só valor oferecido pelo Internacional que emperra a contratação do jogador pelo Colorado junto ao Flamengo. O que me informaram que, além do valor e o Flamengo tentando ficar com o percentual de direitos econômicos do jogador, está até conversando com o Lille, que é o clube que é dono de 50% do jogador. O Flamengo até conversa com o clube francês para tentar ficar com o percentual, mas não é só isso. A questão é, o Flamengo também está no mercado em busca de uma reposição, porque o Flamengo tem o desejo de vender o Thiago Maia desde que tenha uma reposição bem encaminhada. Eu acho essa estratégia extremamente correta, inclusive falei no último vídeo. O Flamengo deveria fazer isso. O jogo de hoje contra o Bangu mostra isso. Pulgar suspenso, ala machucado, vai jogar o Igor Jesus. O Igor Jesus tem futebol para sustentar uma possível titularidade durante um longo período no Flamengo? É uma incógnita. O Flamengo tem que ir ao mercado em busca de um jogador, sim. Uma reposição, sim, para a vaga do Thiago Maia. E vai ser difícil achar um bom jogador pelo valor que o Flamengo vai vender o Thiago Maia, que é cerca de 4 milhões de euros, isso se fechar a venda de fato. Então, o que eu sei é, as negociações ainda estão em andamento, tanto é que o jogador nem foi relacionado para a partida contra o Bangu, nessa quinta-feira. O jogador está treinando em academia, enfim. O jogador quer ir para o Internacional, eu não vejo nenhum problema nisso, aceitou o projeto do Internacional, só que o Flamengo, obviamente, só vai vender a partir do momento que entender que o negócio seja muito bom para o clube. E até o momento o Flamengo não entendeu isso. É a mesma situação do Léo Ortiz. O Red Bull Bragantino ainda não vendeu o jogador porque entende que a proposta do Flamengo não é aceitável. E está tudo bem. É assim o futebol. Então, galera, essas são as informações do momento. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever no canal. Solta o dedo aí no like do vídeo. Solta o dedo mesmo, isso ajuda demais. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição.
Mais tarde tem Bangu e Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai vencer de maneira bem fácil. Mas vamos ver como é que vai ser a atuação da equipe. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!